Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. O meu nome é Marcele Grego, eu sou discente do 8º período do curso de Pedagogia da ACES Unita e, para cumprir a exigência das atividades de estágio, nos foi pedido que desenvolvêssemos 3 vídeos para se trabalharmos, para enfatizarmos, para conversarmos na modalidade EJA, que é a modalidade na qual estamos estagiando, ou seja, Educação de Jovens e Adultos. E aí eu tentei construir os 3 vídeos separados em 3 aulas, e nessas 3 aulas eu tentei criar uma conexão entre ambos os assuntos. E aí, na aula de hoje, nós vamos entender e conhecer sobre qual assunto eu vou dialogar com vocês e qual é a conexão que esse assunto tem com a aula 2 e, consequentemente, com a aula 3. Então, Educação de Jovens e Adultos, popularmente conhecida como EJA, educação esta, extremamente importante e fundamental. E aí vamos fazer um estudo, uma analogia sobre algumas imagens e algumas histórias no decorrer da nossa apresentação, no decorrer da nossa conversa. E aí temos um rapazinho, ele está sentado, não sei se é um ônibus ou um metrô, mas é um transporte público, e ele está com o som, chega a estar de olhos fechados, bem relaxado, curtindo aquele momento, e aonde ele está sentado tem uma seta vermelha chamando a atenção, e esta seta está nos indicando que ali naquele espaço é para sentar gestantes, deficientes, idosos e pessoas com criança de colo. E se pararmos para pensar, bem na frente dele, bastava ele abrir os olhos, tem um rapaz que está com as mobilidades interrompidas, né? Ou seja, aparentemente é um deficiente, está com o pé imobilizado, está uma mulher grávida e com uma criança de colo, e está um senhor. E aí, o que é que essa imagem esclarece para a gente? Era mais comum, ou deveria ser mais comum, que este rapazinho pudesse estar em pé e cedesse um lugar para um desses 3 cidadãos. Qualquer um desses 3 sujeitos que ele tivesse cedido um lugar, ele estaria acobertado, se é que eu posso usar essa palavra. Contudo, ele está na dele, bem relaxado. E aí a minha pergunta é: essa atitude é uma atitude ética? É uma atitude correta? Se fosse alguém da família dele, ou se fosse até ele próprio, será que ele ia gostar de uma outra pessoa não ceder um lugar para ele? Guarde essa pergunta, por favor. Na imagem seguinte, aparentemente é em um supermercado, né? Porque lá atrás, o estacionamento de um supermercado, na verdade, porque lá atrás tem uns carrinhos. E temos uma vaga destinada a pessoa deficiente, cadeirante. Mas temos uma moto. E aí a pergunta é: será que a atitude deste rapaz ou desta mulher, desta pessoa no geral, ao estacionar a moto nesta vaga específica cedida para pessoas cadeirantes está correta? Se fosse alguém da família dele, será que ele ia concordar? Penso que não. Então, ao darmos continuidade, eu trago uma frase: se para obter resultados for preciso passar por caminhos tortuosos, é melhor não fazer. É melhor não praticar. Profundo, né? Achei essa frase extremamente interessante. E aí,
Ao darmos continuidade à nossa apresentação, um determinado rapaz comprou algum objeto e a pessoa do caixa devolveu o troco. E aí ele percebe, opa, troco a mais. E um bonequinho que provavelmente está representando a consciência dele, pergunta, você não vai devolver o troco? Ele responde para si próprio, eu não. E aí ele ainda enfatiza, não estou roubando, nem fazendo nada ilegal. Aí a consciência retruca. Pode não ser ilegal, mas também não é ético. E aí eu pergunto, ético, você já escutou essa palavra, ético? O que é ser ético? Sua atitude estar muito ética. O que de fato é ética? Você já escutou? Você sabe responder essa pergunta? Ao darmos continuidade, encontramos uma frase, uma citação de um filósofo extremamente importante, filósofo alemão chamado Immanuel Kant, e ele diz: tudo que não puder contar como fez, não faça. Ou seja, se em uma determinada circunstância você toma uma atitude e esta atitude você não pode contar para o coletivo, para as demais pessoas, então é melhor que você não faça. Por quê? Porque certamente não foi uma atitude ética. Certamente não foi uma atitude saudável, benéfica. Entende? E aí, eu não vou ler essa história, mas eu vou relatá-la. Conta a história de uma moça que estava no último dia para pagar as suas contas, e aí ela pegou o dinheiro juntamente com as contas e colocou o dinheiro junto às contas dentro de um envelope e se dirigiu até uma lotérica. E nesse percurso, para chegar até a lotérica, ela acabou perdendo o envelope. E aí ela ficou muito aflita porque ela tinha perdido tudo e começou a pensar: como é que eu vou pagar as contas? E agora meu nome vai ficar sujo, e esse é o último dia de pagar as contas, e eu vou pagar com juros altíssimos, e vou ter que pedir dinheiro emprestado. E aí vários bombardeios começaram a chegar na mente dela, e ela ficou preocupada. Qual é a pessoa que não ficaria preocupada? E quando ela menos esperou, o telefone toca e o homem diz para ela: olha, eu achei o seu envelope no chão, paguei as suas contas e estou querendo lhe encontrar para que eu possa devolver o troco. E aí eu pergunto: essa história é uma história comum? Em parte, sim. Talvez seja comum algumas pessoas, por diversos motivos, perder dinheiro, documento, entende? Mas o que eu quero enfatizar, o que eu quero de fato saber é correto, é comum encontrarmos pessoas que têm a atitude deste rapaz, que ao achar o envelope com as contas, mas com o dinheiro também, não optou em pegar o dinheiro para si e descartar as contas. Não. Ele fez o que a moça iria fazer, ou seja, foi pagar as contas dela. E ainda sobrou troco. Ele podia ter ficado para ele, mas ele não quis, porque não era dele o dinheiro. Então, ele arrumou uma forma de entrar em contato com a moça, ligou para a moça e queria entregar não só as contas pagas, bem como o dinheiro que sobrou. E aí eu pergunto: ética. O que de fato é ética? O que de fato é ser ético? Ética é uma palavra grega, ethos, que significa modo de ser de uma pessoa. E não é simplesmente um modo de ser por si só, não. É um modo que exige respeito, é um modo que exige respeito mediante ao costume, mediante ao hábito daquela pessoa. Porque ética, na verdade, é um estudo que sempre vai nos mostrar entre o certo e o errado.
entre o favorável e aquilo que não é favorável, entre a atitude maléfica e a atitude benéfica. Por quê? É bem verdade que a todo momento estamos fazendo escolhas. E as nossas escolhas, elas vão caracterizar, elas vão evidenciar o nosso comportamento. Por quê? Vivemos em sociedade. Então, sempre temos que tomar atitudes que essas atitudes não vão beneficiar só a nós, mas aos outros, ao coletivo, entende? E essas atitudes, elas podem ser atitudes pequenas, como comportamentos maiores. Mas o fato é, sempre vamos estar pensando, refletindo, questionando se devemos pegar este caminho com atitudes corretas ou se devemos pegar este outro caminho com atitudes erradas. Porque a ética, ela diz respeito à prática dos nossos princípios, dos nossos valores. E, para de fato ser uma atitude ética, é necessário que ela esteja associada, conectada, interligada com uma conduta honesta. Por quê? Porque a ética, ela diz respeito a não agredir e não proporcionar dano a nenhum ser. Ou seja, será que se fosse eu que tivesse em determinada situação, como eu iria gostar que as pessoas agissem comigo? Isso chama empatia. Então, da forma que queremos que as pessoas nos tratem, da forma que queremos que as pessoas ajam conosco, é a forma que temos que agir com elas. Isso é ser ético. Termos comportamentos positivos, comportamentos que designam honestidade, entende? E aí, eu trouxe outra frase para refletirmos. Para haver ética, é necessário existir comunicação. Por quê? Porque quando estamos nos comunicando, precisamos nos fazer entender e a nossa comunicação também precisa ser compreendida, ou seja, é uma via de mão dupla. Eu não quero me prejudicar, não quero colher nenhum dano, nenhuma agressão, tampouco eu não vou praticar. Entende? Nenhuma agressão e nenhum dano com ninguém. Por quê? A minha atitude, o meu comportamento, a minha escolha para ser ética, ela precisa ser honesta, correta, direita. E aí, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam continuar refletindo como andam as práticas, as atitudes, as ações, as reações que vocês estão tendo consigo e com o outro. E, se porventura, por algum motivo, essas atitudes não estiverem condizentes com o que de fato é ser ético, que você possa reconfigurar seus pensamentos, reconfigurar suas atitudes e procurar ser uma pessoa ética, porque ninguém peca por ter atitudes corretas. E de uma maneira ou de outra, tudo aquilo que plantamos, acabamos colhendo. Então, muito obrigada por sua atenção.